Chega junto que eu vou lançar a braba. Diretoria estabelece 130 milhões em verba para a obtenção de reforços nesta janela de meio de ano. E por falar em reforços, o caminho está livre para a contratação de Everton Cebolinha do Benfica. Vou dizer aqui todos os detalhes do avanço das conversas. Clube se recusa a negociar medalhão da geração de 85 e Dorival Júnior realiza seu primeiro treinamento no comando da equipe. Te preparem, a partir de agora, é tudo nosso. Já chega largando o like e compartilha o vídeo com a galera. E vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. E nesta segunda-feira, o Flamengo se reapresenta, já visando o compromisso importantíssimo desta quarta-feira, diante do Cuiabá, no Maracanã, pelo Brasileirão, válido pela 12ª rodada da competição nacional. A partida que seria teoricamente fácil, afinal de contas, o Cuiabá tem uma equipe, embora valorosa, mas modesta, muito aquém da qualidade técnica do elenco rubro-negro. No entanto, primeiro, o Flamengo não vem apresentando um futebol condizente com a qualidade de seu elenco e principalmente com o investimento feito e a folha salarial que supera os 18 milhões de reais anuais. E além disso, é um confronto direto contra o rebaixamento, já que com a partida desta segunda-feira, envolvendo Botafogo e Avaí, uma das equipes precisa ganhar, ou mesmo que haja um empate, o Flamengo será empurrado para a 16ª colocação. É a última posição antes da zona de rebaixamento. E o Cuiabá está na zona de descenso. Ou seja, o Flamengo precisa vencer o Cuiabá, primeiro, para se distanciar da zona e, com uma combinação de resultados, não cair para o Z4 e para manter o próprio Cuiabá na ponta de baixo da tabela de classificação. Com certeza, uma situação, no mínimo, constrangedora do Flamengo neste Brasileirão. Lembrando que os ingressos já estão à venda desde ontem e a diretoria do Flamengo colocando aí valores populares para tentar atrair a atenção do torcedor. E a venda antecipada tem sido até acima daquilo que se esperava. A torcida rubro-negra, a nação, apesar dos pesares contra tudo e contra todos, não abandona o time. E está com certeza de parabéns. E apesar do momento do Flamengo, 3 derrotas consecutivas no Brasileirão, é possível que haja mais uma vez um bom público no Maraca para pelo menos tentar empurrar o Flamengo a essa vitória para encerrar esta sequência negativa. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, tá vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou então esse botãozinho aqui no canto do seu computador é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. Já estamos nas principais plataformas de podcast. Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Spotify. Tá lá o podcast Vou Lançar a Braba. Se você não puder me ver, pelo menos vai poder me ouvir. Lembrando que nesse treinamento, nesse trabalho, que será o primeiro trabalho do técnico Dorival Júnior, ele tem de volta a presença de Arrascaeta, jogador que com certeza fez muita falta. Não foi só por causa da ausência do Arrascaeta que o Flamengo perdeu as partidas. Lógico, é muita responsabilidade para colocar nas costas do uruguaio, que já vem carregando o time nas costas nessa temporada. Mas a verdade é que sim, o Flamengo hoje não tem um substituto à altura para o Arrascaeta quando ele está lesionado, suspenso, ou então a serviço de sua seleção. Por outro lado, o treinador não tem a presença do Marinho, o atacante que foi até utilizado no segundo tempo da partida diante do Internacional da derrota por 3-1, recebeu o 3º cartão amarelo e, portanto, terá que cumprir suspensão nesta quarta-feira. E, falando ainda em relação ao elenco, o Flamengo recusou proposta do Grêmio para ter o meio-campo Diego Ribas. A intenção do Clube Gaúcho seria contar com o jogador de imediato para a composição do elenco na disputa da Série B do Brasileirão. O Grêmio, que foi rebaixado no ano passado e serve de exemplo para o Flamengo. O Flamengo tem que aprender com os erros dos outros para não cometer os próprios, para evitar os próprios erros, mas o Grêmio está buscando aí retornar à elite do futebol nacional e tentar se reforçar com, digamos, opções, com alternativas dentro do mercado. E o Diego, que tem contrato até o final do ano, a partir do dia 1º do mês que vem, já pode assinar até um pré-contrato, mas
com relação ao mercado interno, embora haja uma cláusula liberatória em caso de proposta de clubes do exterior para clubes brasileiros, o Flamengo tem que autorizar a transferência. O Flamengo decidiu não abrir mão do atleta. Vale destacar que também não era a vontade do Diego sair do Flamengo. O jogador, mesmo que ainda não tenha havido uma movimentação da diretoria na intenção da prorrogação do seu contrato, ele que afirma que está longe de encerrar a carreira. Acredita que tem pelo menos mais uma temporada para dar um gás. Mas o próprio jogador não tem a intenção de sair do clube. Pretende cumprir o seu contrato até o final. E se for o caso, né, ao final do contrato, caso o Flamengo não queira ficar com ele, aí sim ele buscaria uma alternativa na carreira. Mas não interessa nem ao próprio Diego Ribas sair do Flamengo para atuar na Série B pelo Grêmio de Futebol Porto-Alegrense. E aí, mesmo com a intenção do clube, né, o que foi manifestado inclusive ao Flamengo quando o rubro-negro estava em Porto Alegre para a partida diante do rival do Grêmio, o Inter, né, o Colorado, mesmo assim, isso não foi suficiente para sensibilizar a diretoria rubro-negra. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. E você que é membro do canal por apenas R$ 7,90 por mês, já está concorrendo ao manto sagrado novinho em folha e oficial, que será sorteado durante uma de nossas mega lives no final do mês, se Deus quiser, na Colômbia, aguardando a delegação do Flamengo para a partida diante do Tolima pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O Eberson R. já foi um dos contemplados. Ô Eberson, a camisa já está a caminho. O Luiz Jacome também já recebeu a sua camisa, está feliz da vida. E você pode ser o próximo. Está esperando o quê? Torne-se um membro e também participe. O Flamengo, que tenha, lógico, essa intenção de se reforçar nessa janela de meio de ano, e não é mistério para ninguém, e aliás, nem é de hoje, Everton Cebolinha está na mira. Aliás, desde os tempos do Grêmio, né, a gente falava do Grêmio, jogador que foi negociado pelo Clube Gaúcho em agosto de 2020 com o Benfica, no entanto, não conseguiu exibir no clube português, nos encarnados, a mesma desenvoltura que teve com a camisa do tricolor dos Pampas. Então, com relação a isso, o Benfica colocou o atleta em disponibilidade, ele está como negociável e, portanto, aceita qualquer proposta no montante de 15 milhões de euros, ou o equivalente a 87 milhões de reais, para negociá-lo em definitivo. 20 milhões de euros foram gastos à época, 120 milhões de reais no câmbio da época para contar com o jogador. E o Flamengo estaria disposto a desembolsar essa quantia. Pelo menos essa é a informação do jornalista Jorge Nicola. Segundo ele, que conversou com um dos representantes do atleta, inclusive há um otimismo muito grande que ocorra um acerto, né? A intenção do Flamengo, e eu conversei com pessoas ligadas ao futebol do clube, a intenção do Flamengo, sim, é um jogador que interessa, sim, está na mira, mas o Flamengo pretende adquiri-lo por empréstimo, com o valor fixado, pode ser um valor fixado para a sua aquisição em definitivo, mas não chegaram a falar em questão de valores. Se o Flamengo, por exemplo, aceitaria os 15 milhões estabelecidos no contrato de empréstimo para ficar com o atleta. Mas a verdade, sim, é que o jogador interessa. Mas, a princípio, o Flamengo quer o Cebolinha por empréstimo de 1 ano até junho do ano que vem. E, se for o caso, ficaria com o jogador em definitivo, ou pelo valor estabelecido em contrato, ou então em negociação direta com o próprio Benfica, para adquirir, se não toda, mas parte dos direitos econômicos do jogador. Muito tem se falado sobre a possível saída do Bruno Henrique, e o Everton Cebolinha seria uma alternativa à saída do jogador. A imprensa turca, por exemplo, dá como certo o reforço do jogador ao Fenerbahçe, que acabou de ser assumido pelo técnico português Jorge Jesus, que teria sugerido o nome do atacante para o clube turco. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, agora o YouTube tem um novo recurso,
o valeu demais. Abaixo aqui do vídeo, tá vendo esse coraçãozinho? Então, é o valeu. Você que já contribui com superchat, super sticker durante as nossas lives, é a mesma coisa, só que para vídeos gravados, para vídeos publicados. Então, esse vídeo valeu para você? Então clique no coraçãozinho e contribua. O Flamengo, inclusive, que eu falei a questão do Everton Cebolinha, e o Flamengo não pretende ficar só no jogador. Outros atletas podem ser contratados. Lógico que agora tudo vai passar por uma filtragem do próprio técnico Dorival Júnior. Havia metas estabelecidas pelo então treinador, o Paulo Souza, que foi demitido na semana passada, e agora as prioridades precisam ser revistas. A questão do Cebolinha é uma questão interna. O Flamengo quer contratar o jogador, inclusive também já tem um aval do Dorival Júnior, até porque já havia uma conversa em andamento, e a diretoria precisava saber do treinador se continuaria com a negociação ou se encerraria as tratativas. Dorival não, deixou o seu aval para que o Flamengo continue na tentativa de contratá-lo. E dentro do orçamento previsto para esta janela de transferências internacionais, o Flamengo pode gastar até 130 milhões de reais para a contratação de jogadores. Entenda-se, 130 milhões de reais é o valor gasto para aquisição de direitos econômicos, não somente para trazer atletas, mas, por exemplo, para que atletas que já fazem parte do elenco, para que eles permaneçam. É o caso, por exemplo, do Andrés Pereira. O Flamengo fez um acordo de 10 milhões e meio de euros, cerca de 56 milhões de reais, para ficar com o jogador em definitiva, adquirindo 75% de seus direitos econômicos ao Manchester United, e esse valor seria abatido dos 130 milhões. Lembrando que o Flamengo pretende aí contar com o Cebolinha, pode ser que o Benfica endureça a negociação e exija o pagamento para a transferência em definitivo, que não queira emprestar o jogador, e isso poderia também dificultar a negociação. Tem o caso do Arturo Vidal, aí você vai me dizer, não, mas o cara viria como transferência livre, tá acertando a rescisão com a Inter de Milão, mas ele pretende receber luvas, vai haver comissão com relação à transferência, negociação para empresários, intermediários, e isso, lógico, que também entra nesses 130 milhões de reais. Pode até parecer muito dinheiro à primeira vista, mas se a gente analisar, né, a menos que o Flamengo trabalhe com muita inteligência, trazendo jogadores em fim de contrato, jogadores livres do mercado, mas não é um valor muito elevado para a aquisição de jogadores, principalmente se o Flamengo confirmar o acordo que foi feito no início do ano para a permanência definitiva do Andrés Pereira, o que ainda não está confirmado, nem se ele volta para o Manchester United, nem se ele permanece no Flamengo, ele cujo contrato de empréstimo se encerra agora no dia 30. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera. Mas não vai embora, tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão!